Antes da quarentena, né, você sabe que eu viajo muito. Todo final de semana eu estou em algum lugar do Brasil dando treinamento. Todo final de semana. Agora teve que parar, a gente está dando treinamento online. A gente está aqui compartilhando com vocês aí o conteúdo online. Estou visitando um montão de igreja online. Isso aí tem sido uma experiência top. Mas antes da quarentena, eu viajo bastante. E em uma dessas viagens, um líder foi me buscar no aeroporto. Né? O pastor pediu para um líder me buscar no aeroporto. E eu lembro que o meu bate-papo, aliás, não foi meu bate-papo com ele, né? O meu bate-papo com todo mundo que vai me buscar no aeroporto, tô contando um segredo para vocês aqui, gente. Posso contar um segredo? Ah, esse segredo é para você guardar. O meu bate-papo com as pessoas que vão no aeroporto, ele é recheado de perguntas. E por quê? Porque eu fico com vergonha de falar. Eu sou tímido. Já contei para vocês isso que eu sou tímido. Você acredita no que eu estou falando? Perguntar tudo de mim, eu acabo fazendo pergunta para perguntar tudo dele. Então, aí é muito legal. E eu acabo reservando minha timidez ali e escuto muito mais do que eu falo. Vocês estão entendendo? É doido, é punk esse negócio aí. Eu estou contando um segredo para você. Cara, eu sou muito tímido, é uma loucura, é uma loucura. Tem gente que não acredita, mas é uma verdade. Um dia você vai entender isso daí melhor. E aí eu fui lá e perguntei para esse cara, né? Ele era supervisor, ele era líder do Ministério de Casais, ó, ele trabalhava servindo no Ministério de Casais da igreja, e ele também era supervisor de celas. E aí eu perguntei para ele, e aí, cara, como é que você tá? Como é que estão as coisas com você na liderança? Você lidera onde e tal? E aí, no meio dessas perguntas, eu lembro que esse cara ele virou para mim e ele falou assim: "Ah, pastor, eu não tô aguentando mais não. É muita pressão que tá sobre mim. Eu não sei se eu vou continuar na liderança dos casais da igreja. Eu não sei se eu vou continuar na frente das celas. Eu não sei porque, eu vou te falar, é muita ingratidão. As pessoas não querem nada. A gente tenta, sabe, motivar as pessoas e falar para as pessoas de que nós precisamos servir a Deus com excelência, de que a gente precisa dar o melhor nosso, que a gente precisa dar compromisso. Cara, parece que as pessoas não dão importância para nada. E aí ele compartilhou que ele tem o trabalho dele secular, ele cuida dos casais, supervisor de célula, e ele falou, cara, eu dou a minha vida, eu dou o meu sangue trabalhando pela obra do Senhor, mas parece que as pessoas não conseguem entender, ainda falam mal de mim ainda, entendeu? Eu tô lhe servindo, dando meu... Cara, eu não tô aguentando esse negócio. E aí eu perguntei para ele assim, falei, e como é que tá você com a sua família? Porque se o cara, olha só, se o cara aguenta pressão, se o cara tá passando por pressão no trabalho no ministério, mas dentro de casa, na família, ele tem, entendeu, ali um esteio, ele tem força dentro de casa, então isso ajuda muito mais esse cara a superar as pressões que ele enfrenta no ministério. Eu perguntei, como é que tá a questão sua em casa, na família? Aí ele coçou a cabeça assim, falou, pois é, pastor, esse daí é outro problema. Por quê? A minha esposa tá vendo tudo que eu tô passando e ela fica metendo pau em cima de mim, fica falando, tá vendo, você só quer saber de igreja, você fica dando pra igreja, e na igreja tem um monte de gente ingrata e tal, que faz isso, faz isso. E aí, eu tô passando por um grande problema dentro de casa, entendeu? Que a minha esposa fica em cima de mim falando pra dedéu no meu ouvido, e às vezes parece que eu vou explodir, sabe, isso me dá uma doideira, entendeu? E ela fica falando, você fica, só igreja, só igreja, só igreja. Nós estamos com alguns problemas financeiros dentro de casa e eu, sabe, eu acho que eu vou largar tudo, eu não aguento e tal, tal. Cara, deixa eu te falar aqui. Eu vou te falar, na hora que esse cara falou isso daí, parece que eu senti aquilo como se estivesse acontecendo comigo. Eu senti aquele negócio como se estivesse acontecendo comigo. Por quê? Porque eu já vi muito isso acontecer no ministério. Pessoas que elas queriam desistir por causa dessas lutas que passaram de ingratidão, luta dentro de casa na família, perseguição do esposo, perseguição da esposa, e parece que as pessoas não querem se envolver, blá 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 blá. Então eu já vi muito isso acontecer. Na hora que ele falou, eu dei uma sacolejada nele assim, eu falei assim, campeão, igual a gente faz aqui, eu falei assim, campeão, e ele tomou um susto assim no carro, aí eu dei uma, falei, campeão, aí ele parou assim, e eu falei assim, cara, olha pra mim, falei, você precisa acreditar mais em você. Eu falei, eu olhei dentro dos olhos dele, dei uma saculejada nele e eu falei assim, cara, você precisa acreditar mais em você. Você só está passando por essas pressões todas porque Deus acredita que você é capaz de superar essas pressões. Deus acredita que você é capaz de vencer essas pressões e se tornar um exemplo e um testemunho para muitas pessoas que vão passar coisas semelhantes. Cara, aí eu balancei de novo, falei, cara,
olha para mim, você precisa acreditar mais em você. Rapaz, eu vou te falar, aquilo foi como uma bomba. Depois esse cara, ele veio, ele agradeceu, ele mandou mensagem. Posso falar? A mesma sacudida que eu dei naquele cara lá, dentro do carro, naquele supervisor de uma rede de células, líderes de casais, que seja uma sacudida para você agora, você que está me assistindo. Eu quero dar uma sacudida e dizer para você, cara, Deus, ele acredita em você e você precisa acreditar em você. Você está passando isso daí tudo, toda a pressão que você passa, a ingratidão das pessoas, às vezes as lutas dentro de casa. Deus, ele colocou você para cuidar das pessoas que você cuida, para poder liderar o ministério que você lidera, para você estar à frente da obra que você está, com todos esses problemas, para que a sua vida ela seja um testemunho para outros que vão passar por situações semelhantes. Então o que você precisa é acreditar mais em você, cara. Você precisa acreditar mais em você. Olha, eu cuido de pastores, de muitos pastores, e eu vejo que muitos pastores, eles passam por situações semelhantes. E aí quando eles não rompem a barreira de falar, cara, eu preciso acreditar em mim, eu vou ter que levantar, eu vou acreditar mais em mim. Se o cara não romper essa barreira, ele vive a trajetória ministerial dele, ele vive a trajetória de liderança dele assim, meio que empurrando com a barriga, sabe aquela história? Empurrando o negócio com a barriga, ele não rompe. Ele vai empurrando, empurrando, empurrando. E a vida de muitos líderes estão assim. Agora, quando o cara acredita nele, ele vai com tudo. Ele vai com tudo para poder romper essas barreiras. Ele vai com tudo para vencer, superar os desafios na família, superar os desafios da ingratidão das pessoas. E ele vai, ele quer aprender, ele quer estudar, e ele participa de conferência, ele tá junto com gente que sacode ele, que anima ele, e o cara vai. Você tá entendendo? Galera, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha o Gustavão falando aqui, verdade, pastor, é isso aí mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, gente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, de que Deus, ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você tá entendendo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Cara, nós precisamos acreditar que aqui em nós existe um poder que vem de Deus. Nós precisamos acreditar mais sabe, naquilo que Deus colocou na nossa. Você só está onde você está, cara, porque Deus colocou uma semente de poder para você exercer a liderança que você está exercendo. Você precisa acreditar nisso. Então, por isso que eu dei como tema esse bate-papo nosso de hoje, de entendendo a sua capacidade. Você tem que entender a sua capacidade. Vocês lembram de Gideão, quando Deus falou para Gideão, deu a missão para Gideão, falou, Gideão, você é quem vai livrar Israel da opressão dos midianitas. 7 anos os midianitas ali, ó, metendo pau em Israel, saqueava, roubava o que Israel... Cara, e aí Deus levanta o Gideão e fala, Gideão, você vai resolver esse problema. Gideão olha para a situação da incapacidade dele, ele olha para expressões que ele tinha no seu histórico de vida, ele olha para suas pressões internas, emocionais, suas fraquezas, ele fala, eu não posso, eu não tenho condição. Eu imagino que se é no dia de hoje, né, eu tô cheio de problema, como é que eu vou ainda conduzir ainda a liderança de alguma coisa na igreja que o pastor quer que eu lidere? Eu tô cheio de dificuldade, minha cabeça, eu tô passando por uma emoção, as minhas emoções estão bagunçadas, tô passando por luta pra dedéu, pra caramba que eu tô passando, não tenho condição nenhuma. O que é que Deus fala? O anjo, né, que era a representação de Deus ali, fala para o Gideão, Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. O anjo falou para Gideão, cara, você precisa acreditar em você. Olha, o centro do nosso bate-papo aqui nessa tarde é, cara, você precisa acreditar mais em você. Você precisa confiar na capacidade que Deus colocou dentro de você. Deus colocou uma capacidade tremenda para realizar grandes coisas. Olha, tudo aquilo que nós vamos realizar no ministério, na vida, depende de entendermos dessa capacidade. Você entende qual é a capacidade que você tem para a realização de grandes coisas? Se você não entender a capacidade que você tem, você fica limitado.
Tudo é aqui, ó. Se eu entendo aqui, cara, eu sou capaz de realizar grandes coisas, então eu vou realizar grandes coisas. Se eu aqui eu penso, cara, eu não sou capaz porque é muita coisa, é muita dificuldade. Se aqui eu falo para mim aqui, converso comigo mesmo dizendo que eu não sou capaz, então eu não sou capaz. Por isso eu quero dizer para você, cara, entenda sobre a capacidade que Deus colocou dentro de você. Olha, eu gosto muito de falar, inclusive falo no meu livro O Poder dos Líderes que Crescem. Gente, vocês não leram ainda O Poder dos Líderes que Crescem? Quem já leu O Poder dos Líderes que Crescem, fala para mim alguma coisa aqui. Quero ouvir vocês aqui. Hoje eu estou falando muito, deixando vocês falar pouco. Eu quero que vocês falem aqui para mim aqui. Quem já leu O Poder dos Líderes que Crescem, fala para mim aí. Ali no livro O Poder dos Líderes que Crescem, eu falo sobre você, Jeremias 12:5, sobre você aguentar, né, pressões menores para poder experimentar ali a realização de coisas maiores que irão trazer pressões maiores. É mais ou menos o texto de Jeremias 12:5 que diz assim: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo? Se você não está dando conta das pressões de hoje que você está enfrentando, dizendo eu não aguento, eu não dou conta, eu não sou capaz, e babá. Se você não está dando conta disso, como é que você quer experimentar coisas maiores e melhores na sua vida? Olha a Andréia aqui, ó, dizendo: amém, Deus colocou um espírito de coragem, não de medo em cada um de nós. É isso aí, Andréia, manda bala, espírito de coragem. Não é ficar, sabe, eu não dou conta, você ficar assim menosprezando. Não, nada disso, cara. Nós precisamos acreditar. Deus colocou uma semente poderosa dentro de cada um de nós. E olha, nós somos capazes de realizar coisas grandiosas. Deixa eu contar uma coisa aqui para você aqui que talvez você não saiba, né? Hoje, nossa igreja aqui é a maior igreja da cidade de Maricá e nós ajudamos aí muitos pastores em muitas igrejas no Brasil e tal. Mas, cara, não começou assim. Quando nós éramos bem pequenininhos, misericórdia. Olha, era uma luta danada. Eu lembro que eu fui ordenado a pastor com 21 anos. Eu comecei a igreja bem novo, né? Na época, um dos primeiros membros da igreja era uma fisioterapeuta, uma mulher formada há pouco tempo e tal, e que chegava. E eu, cara, assim, larguei a faculdade, não tinha ali dado continuidade na faculdade, larguei para poder fazer seminário, para poder estudar teologia. Então a mulher chegou e tal, falando, cheia de palavras difíceis e tal, de inteligência. E eu ali falei: caraca, será que eu vou conseguir pastorear essas pessoas? Depois, logo da minha conversão, tudo aconteceu muito rápido. Mas sabe, eu sempre tive essa semente de acreditar: Deus vai fazer algo grande. Eu sempre tive essa semente de acreditar: Deus é poderoso para fazer algo grande. E aí nós fomos superando desafios, nós fomos crescendo, nós fomos crescendo, nós fomos crescendo. Cara, a igreja, nossa, misericórdia, cara, Itaipuaçu não era nada, não tinha nada, não é misericórdia. Então talvez eu falasse: cara, a gente não tem condição, não tinha condição financeira, não tinha condição de nada, nada. O improvável da história está falando para você aqui nesse negócio. Só que com um diferencial. Qual o diferencial? Cara, eu sempre soube, como sei agora, tá? De que existe uma semente de poder que Deus coloca dentro das pessoas. Existe uma semente de poder que Deus coloca dentro das pessoas. E eu acredito que essa semente está dentro de mim. E eu quero dizer que você precisa acreditar de que essa semente está dentro de você. Por isso você pode experimentar crescimento na célula que você lidera. Pastor, você está aqui, cara, a sua igreja pode crescer muito. Escuta o que eu estou falando, pastor. Acredita, por mais que você esteja passando uma pancada de luta. Pastor, estou com luta em casa. Me traíram na igreja, me abandonaram. As pessoas não querem nada com a Hora do Brasil. Escuta o que eu vou falar para você aqui, querido pastor que está me assistindo. Existe uma semente de poder. A sua igreja pode crescer. Você pode crescer como pastor. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar e para ajudar outras pessoas. Você pode, cara. Você só precisa, sabe o que? Acreditar em você. Acreditar. E é nessa hora onde a situação está complicadíssima demais, onde o negócio está muito difícil, é que você precisa manifestar ainda mais essa confiança. Beleza pura? Fala aí pra mim aí, se isso tá valendo pra você, tá?